me chamo Rose, eu sou professora de francês e seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Eu Quero Aprender Francês. Em francês, nós temos 3 grupos de verbos. O primeiro grupo são todos os verbos que terminam por ER, exceto o verbo aller. O verbo aller é o verbo ir. Ele é considerado irregular porque ele tem uma conjugação completamente irregular. Assim sendo, ele pertence ao terceiro grupo. Em seguida, temos o segundo grupo. O segundo grupo termina-se por IR, mas ele é considerado também um grupo regular. E, finalmente, temos o terceiro grupo. Neste terceiro grupo, nós temos todos os verbos considerados irregulares. E por que eles são irregulares? Por causa da conjugação. Nele consta o verbo aller, que termina por ER, mas é irregular, os verbos terminados em IR, considerados irregulares, e todos os verbos terminados em RI. Os verbos regulares do primeiro grupo, eles têm a particularidade de ter uma base que não muda, o que chamamos de radical, e uma terminação que é sempre a mesma, de acordo com a pessoa conjugada, se é a primeira, segunda, terceira pessoa do singular, ou se é a primeira, segunda ou terceira pessoa do plural. Aqui veremos alguns exemplos dos verbos considerados regulares que não têm nenhuma modificação e algumas particularidades, em especial em relação a alguns verbos, no qual nós teremos uma pequena modificação do radical, dessa base. Então, esses verbos são considerados irregulares em meio aos regulares. Os verbos do primeiro grupo considerados regulares, eles terão sempre uma base, que é o radical, ou seja, a parte que não vai mudar, mais a terminação ER, que neste caso aqui mostra que é o verbo no infinitivo. Quando eu vou conjugar o verbo, esse ER será substituído pela conjugação segundo a pessoa da qual eu falo. Neste caso, se for a primeira pessoa do singular, eu terei um E. Se for a segunda pessoa, ES. Se for a terceira pessoa, E. Se for a primeira pessoa do singular, neste caso, segunda pessoa do singular e terceira pessoa do singular. Quando eu tenho o plural, terei ONS para a primeira pessoa do plural, EZ para a segunda pessoa do plural e ONT para a terceira pessoa do plural. Aqui temos um primeiro verbo para exemplificar os verbos regulares. Este verbo é o verbo danser, dançar em português. Note que ele é escrito com S em francês. E nós temos o radical, D-A-N-S, que não vai mudar. E temos a terminação ER, que é a terminação no infinitivo, dançar. A partir do momento que eu começo a conjugar o verbo, o radical ele não muda, mas a terminação ela pode mudar, segundo a pessoa na qual eu conjugo. Se é uma pessoa primeira, segunda ou terceira pessoa do singular, ou primeira, segunda ou terceira pessoa do plural. Aqui temos, então, je danse, eu danço, tu danses, você dança, il danse, elle danse, on danse, ele dança, ela dança, a gente dança, nous dansons, nós dançamos, vous dansez, vocês dançam, il danse, elle danse, eles dançam, elas dançam. Note que je danse, tu danses, il, elle, on danse, il, elle danse, no plural, tem o mesmo som, embora a terminação seja diferente. Enquanto que nous dansons e vous dansez, o som é diferente. O que podemos notar? Como je, tu, il, a conjugação termina por E ou ES, por E ou E mais S, eles não são pronunciados, porque o E não tem acento. Consequentemente, é um som mudo. De mesma forma que no plural, o il, ela, danse, o E, ENT ou ENT nunca será pronunciado quando for um verbo. Então, não tem som.
Então, na verdade, só pronunciamos até o S. Dons, 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 dons. O som é o mesmo. Mas danson e danser temos que pronunciar. Para reforçar o que acabamos de ver com o verbo danser, aqui temos o verbo accumuler. Accumuler, que em português é acumular, ele é um verbo também regular, terminado em ER. E a conjugação, a única diferença é que no je, ele vai sofrer uma elision. Se você ainda não viu o vídeo desse assunto, te aconselho de ver logo em seguida. Mas, neste caso, então, o E vai desaparecer e em seu lugar teremos um apóstrofo. Assim, eu tenho j'accumule, tu accumules, il accumule, elle accumule, on accumule. Nous accumulons, vous accumulez, ils accumulent, elles accumulent. Note que aqui o S do il, elle no plural foi pronunciado, assim como o S do nu e do vous, com som de Z. Por quê? Porque o verbo começa por uma vogal. Neste caso, ele sofre o processo de liaison, no qual a última consoante da primeira palavra liga-se à primeira vogal da palavra seguinte. Aqui temos o verbo habiter, que é o verbo habitar, morar. Ele começa por um H mudo. Neste caso, o je vai sofrer também uma elision e vamos pronunciar diretamente o je com a vogal. J'habite, tu habites, il habite, elle habite, on habite, nous habitons, vous habitez, ils habitent, elles habitent. Note as ligações que foram feitas entre consoantes mais vogal e o fato que habite, 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 singulier, no singular o som é sempre o mesmo, mas ils habitent, mas no final o som do verbo não muda, mas habiton e habiter, a gente sente sempre esse som do ONS e do EZ. E aqui, um dos verbos mais conhecidos do francês, que é o verbo aimer, um verbo que começa por vogal, termina pelo ER, regular, e que ele sofre também elision, na primeira pessoa do singular, e que em seguida o som da primeira, segunda, terceira pessoa do singular e o som da última pessoa do plural também não muda. J'aime, tu aimes, il aime, elle aime, on aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment, elles aiment. O verbo aimer, ou o verbo amar, gostar, ele é um dos mais utilizados, em especial para a frase do je t'aime. No entanto, como sabemos, no francês tem várias regras e, infelizmente, sempre tem uma exceção. E aqui os verbos regulares não fogem a essa regra. Assim sendo, teremos alguns verbos que, no caso do radical, eles vão sofrer uma pequena alteração. Assim sendo, eles são considerados irregulares em meio aos verbos regulares. Vejamos quando isso acontece. Em meio aos verbos regulares, nós vimos o verbo habiter, que é o verbo habitar. No entanto, note que antes do ER, que é a terminaison du verbo, nós temos um T e antes dele uma vogal diferente do E. Assim sendo, esse verbo ele é considerado regular. No entanto, nós teremos alguns casos nos quais teremos a vogal E mais T e depois a terminação ER. E nesses casos, eles são considerados verbos irregulares. Eu vou mostrar 3 exemplos. O primeiro verbo é o verbo acheter. O verbo acheter significa comprar. Ele, por começar por vogal, sabemos também que ele vai sofrer uma elision. Qual é o problema em relação aos outros verbos? Por que ele é considerado irregular? Note que quando eu digo acheter, é um E fechado. É um E que não tem acento, o primeiro E. Então, ele é comido. Acheter, acheter. Mas, quando eu vou pronunciar no singular e na última pessoa do plural, esse E torna-se aberto. Por quê? Porque ele tem um acento grave, uma crase. E neste caso, ele deve ser bem pronunciado. Note, j'achète, j'achète, tu achètes, il achète, elle achète,
on achète. Nous achetons. Vous achetez. Ils achètent. Elles achètent. Note que no nu e no vous, esse e ele é comido novamente, por isso que ele não tem um acento. Mas como ele tem o acento no radical, tanto no singular quanto na última pessoa do plural, ele é considerado irregular em meio aos regulares. J'achète, tu achètes, il, elle, on achète, ils achètent, elles achètent. Enquanto que nous achetons, vous achetez. Segundo exemplo, temos o verbo jeter. Jeter é o verbo jogar. Nele, ele não vai ganhar um acento no E antes do T, mas o T vai dobrar, o que dá essa função também do acento grave. Temos uma regra em francês que todas as vezes que temos um E precedido de duas consoantes iguais, não tem acento sobre ela. Por quê? Porque uma das consoantes já tem a função de acentuar, de abrir ou de fechar. Sim, na maioria das vezes, de abrir o som da vogal. Assim sendo, temos je jette, tu jettes, il jette, elle jette, on jette, nous jetons, vous jetez, il jette, elle jette. Note que no je jette, tu jettes, il, elle, on jette, il jette, elle jette. No caso aqui eu pronunciei, parece que eu repeti o mesmo il, ela, mas no caso é singular e plural. O som ele é ouvert, ele é aberto. Note também que, embora a terminação seja diferente, e, es, e, ent, o som é sempre o mesmo. Mas no caso do nous jetons, vous jetez, nous jetons, vous jetez, quanto mais a gente fala mais rápido, menos a gente pronuncia esse e. O som é mais próximo do verbo no infinitivo, assim como aconteceu com o verbo acheter. Para o terceiro exemplo de verbos terminados em ER, cujo o ER é precedido de ET, temos aqui um verbo que tem um acento agudo sobre o E antes do T. E por que ele é considerado irregular? Porque no verbo no infinitivo ele tem um acento, no entanto, quando conjugado, o acento agudo torna-se grave na primeira, segunda, terceira pessoa do singular, mais na terceira pessoa do plural, assim sendo, esse E, que deveria ser fechado, torna-se aberto, e na primeira e segunda pessoa do plural, esse acento simplesmente desaparece, ele não é necessário. Assim sendo, temos compléter, compléter, que é o verbo completar, mas conjugado torna-se je complète, tu complètes, il complète, elle complète, on complète. Nous complétons, vous complétez, il complète, elle complète. E assim como temos alguns verbos terminados então em ET mais ER, no qual vimos que o T pode dobrar, o E pode ganhar um acento, ou um E acentuado pode tornar-se um outro acento, o mesmo pode acontecer quando temos um EL antes do ER. Aqui eu coloquei o verbo appeler, que é o verbo chamar. Note que no infinitivo ele é mais fechado. Appeler, appeler. Mas quando conjugamos, ele ganha um L a mais, ou seja, ele tem a função de abrir o E antes do L. Assim sendo, fica j'appelle, tu appelles, il appelle, elle appelle, on appelle. Nous appelons, vous appelez, ils appellent, elles appellent. Note que no nu e no vous só tem um L. É por isso que o som é fechado. E mais, o E antes do L no nu e no vous não tem acento. E como não tem o duplo L, ele fica praticamente mudo. É como se comêssemos esse E. Nous appelons, vous appelez. Um outro exemplo do verbo com EL mais ER é o verbo peler. Peler não tem acento no primeiro E, então é um E mudo, como se estivéssemos comendo. No entanto, quando a gente conjuga ele, ele ganha um acento grave, ou seja, esse E vai ser bem pronunciado e será um E aberto, somente no singular e na terceira pessoa do plural. O verbo peler é o verbo pelar, no sentido de tirar a pele.
como por exemplo o que fazemos com o tomate, com os legumes em geral ou com algumas frutas. Je pèle, tu pèles, il pèle, elle pèle, on pèle. Nous pelons, vous pelez, il pèle, elle pèle. Note que no nu e no vu não tem acento. Então, é a mesma coisa. É como se comêssemos o E. Esse E não tem acento, ele não tem função. Ali, ele está somente separando as consoantes. Temos ainda os verbos que têm um CER. Assim como no português temos que se e si não tem cedilha. No francês, a regra é a mesma. Quando temos o se e si, nunca vai ter cedilha. Exceto que sabemos que a conjugação do nu termina por ONS. Então, esse C, que antes não tinha cedilha, vai ganhar uma cedilha. O verbo aqui, eu coloquei o verbo commencer. Commencer é o verbo começar. Ele já tem um duplo M natural, então ele não muda. Mas note que na conjugação a gente tem je commence, tu commences, il commence. Nous commençons, vous commencez, il commence, elle commence. A única diferença foi isso. O C, antes de outras vogais diferentes do E e do I, ganha uma cedilha. Temos uma regra também em relação aos verbos que têm o GER. O G, quando a gente chega no plural, no especificamente, se a gente só deixar o G, a gente vai ter o som gon, o que é um som que em francês não é muito bem quisto. Assim sendo, nós vamos guardar um E, que não tem som no plural, mas somente para não ter o som de gon. Assim sendo, temos o verbo manger, que é o verbo comer, e, quando conjugado, temos je mange, tu manges, il mange, elle mange, on mange, nous mangeons, vous mangez, il mange, elle mange. Então, esse som é sempre do je mange, 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 mas no ao invés de ser mangon, vira-se mangeons. Manger e mange, no final, é a mesma coisa. Então, a única particularidade é no G antes do ONS, que ganha um E, embora esse E não é pronunciado. Mangeons. E, finalmente, temos os verbos que terminam por Y plus ER, o Y mais ER. Aqui temos um exemplo que é o verbo envoyer. O verbo envoyer, ele tem O, Y, ER no final do verbo. O problema é que o O mais I ou O mais Y tem um som de UA. Se você não conhece bem esses sons do francês, eu te aconselho a assistir o vídeo que eu fiz sobre o assunto. E neste caso aqui, o Y ele tem um som de dois Is. Quando eu digo j'envoie, eu só entendo um UA no final. Assim sendo, o Y torna-se I no singular e na terceira pessoa do plural. Donc, j'envoie, tu envoies, il envoie, elle envoie, on envoie. Por quê? Porque a gente só ouve o UA. Diferente do nous envoyons, envoie, O mais I, ion, mais um I, O, N, S. Nous envoyons, vous envoyez, O, I, UA, plus IE. Envoyer. Ils envoient. Então, essa é a particularidade quando tem um Y antes do Y. Um O, porque O mais I, som de UA. Se eu só ouço UA, vai ter um I. Se eu ouço UA, IE, UA, ION, neste caso é o Y, porque o Y tem a função de dois Is. Em resumo, temos que todos os verbos terminados em ER no francês, que é a grande maioria, são regulares, exceto o verbo aller, mas temos algumas particularidades, em especial os verbos terminados em ETER, porque nós podemos ter um E que vai ganhar um acento grave, nós podemos ter um T que será dobrado, ou podemos ter um E acentuado, que o acento agudo tornará-se um acento grave. Temos ainda
alguns verbos com E, L, E, R, que o E pode ganhar um acento ou o L será dobrado. Temos os verbos com o C no plural, será C cedilha, porque C e si em francês não tem cedilha, mas quando temos o som, C mais ONS, o C ganha uma cedilha. Os verbos terminados em G, E, R, que o E será guardado para não ter o som de gon na primeira pessoa do plural, então será Jon. E temos os verbos com um Y, que no singular e na primeira pessoa do plural, quando tiver O, Y, E, R, o Y tornará-se um I, enquanto que no plural, nu e vu, o Y é mantido. Parece complicado, mas, na verdade, com o tempo a gente vai treinando e vai tornando-se cada vez mais simples. Léa nage tous les mercredis. Léa nada todas as quartas. Maman et moi nageons tous les jeudis. Mamãe e eu nadamos todas as quintas. Il m'envoie un message bizarre. Ele me envia uma mensagem estranha. Ils envoient des lettres. Eles enviam cartas. J'habite à Lyon. Eu moro em Lyon. Elles habitent à São Paulo. Elas moram em São Paulo. Tu m'appelles plus tard? Você me liga mais tarde? Você me chama mais tarde? Nous appelons la police. Nós chamamos a polícia, nós ligamos para a polícia. Marie danse très bien. Marie dança muito bem. Ils dansent ensemble. Eles dançam juntos. Je commence à comprendre. Eu começo a entender. Il accumule des timbres. Ele acumula selos. Guillaume achète des livres. Guillaume compra livros. Vous achetez une pizza. Você compra uma pizza. Ela jette la feuille dans la poubelle. Ela joga a folha na lixeira. Il complète les formulaires. Eles completam o formulário. Nous complétons la liste. Nós completamos a lista. Na descrição do vídeo, eu vou deixar um link com uma lista de vários verbos que terminam com ET, ER ou ELER, que o T ou o L vão dobrar. Deixarei também alguns verbos terminados em GER e verbos terminados em OIR e CER. Assim vocês poderão treinar um pouco mais. Obrigada por assistir ao vídeo. Espero que tenham gostado. Se ficar com dúvidas, por favor, deixe nos comentários, eu terei prazer em responder. Obrigada também por deixar um gostei, por compartilhar o vídeo e, sobretudo, se inscreva no canal. Merci beaucoup et à la prochaine!